Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para todos sempre. Hoje é domingo, são quase 4 horas, não, já são 4 horas e 17 minutos. E nós vamos gravar este vídeo muito gratos a Deus por tudo que Ele tem feito, amém? Em nossas vidas, por tudo que Deus tem operado em nossas vidas, amém? Estamos muito felizes com esse Deus, porque Ele tem nos abençoado, Ele tem tido misericórdia de nós, de mim, de todos nós. Amém. Senti muito a presença de Deus ontem, sábado, no dia 12. Todo mundo, né? Todo mundo sentiu, todas as mulheres, os homens que estiveram lá, sentiram a presença de Deus. Amém. Eu senti demais o vento do Espírito Santo. Chorei, orei muito, chorei muito e saí de lá cheia de Deus. E até agora eu estou realmente pensando na pregação do pastor, ungido de Deus, né? Como Deus é maravilhoso, né? Como Deus é... Esse Deus é lindo, a obra é dele, né? Muitos fomos curados, fomos renovados, tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Amém? E aí, depois que termina o culto, as irmãs com pressa querem ir embora, muitos não gostam de tirar foto, selfie. Amém? Mas eu agradeço a Deus por todos que tiraram selfie com a irmã, deixaram que a irmã tirasse, né? E a irmã Ana, que é um amor de pessoa, uma líder amorosa, uma mulher de Deus, ungida, a sua vice, todas as irmãs, todas as irmãs lindas, maravilhosas, na presença de Deus. Pena que foi muito rápido, né? Pegou um relâmpago. Quando eu vi já estava... Então foi muito maravilhoso. E é isso, né? Eu vou me esforçar, Deus abençoar todas as ungidas de Deus. Muita mulher ungida, né? Muitas mulheres santas, cheias do Espírito de Deus. Mulheres maravilhosas, lindas, né? Cheias da graça, cheias da sabedoria de Deus. E eu fico muito feliz. Quero que Deus abençoe mais e mais a irmã Ana. Amém. Essa mulher que só tem que receber afeto da gente, amor, carinho, presente, lembranças, né? Muito amor, porque ela é a nossa mãe espiritual, né? Ela ora por nós. Ora por toda a liderança, toda a igreja. Amém. Que Deus abençoe a alma dela, o espírito dela. Linda de Jesus. Deus tem dado graça, né? Como ela falou ontem, que ela deu um testemunho, né? Que ela lavando o pátio da casa dela e ela estava muito triste, né? E ela estava triste, ela foi fazer uma visita e lá a irmã foi tomada em profecia. E disse que por que ela estava triste, né? Por que ela estava triste? Ai dela se ela pensasse em entregar a obra de Deus, o trabalho de Deus. Então, essa irmã, essas irmãs todas, elas merecem o nosso amor, de todas as irmãs, o amor de Deus, nosso afeto, nosso carinho. Amém. Toda a nossa oração, né? Porque elas fazem um trabalho muito maravilhoso.
Muito lindo da parte de Deus, trabalho espiritual. As levitas, cantoras, as mulheres de oração. E a irmã Socorro fica muito feliz de estar com elas. Amém. Muito feliz mesmo. E eu fico pensando, meu Deus, abençoa tua serva. Abençoa a vida dela. Guarda ela, sua família. É abençoada de Deus. Muitos queriam estar no lugar dela. Mas só é para quem Deus escolhe, né? Muitos queriam estar no lugar dela. E a gente fica pensando, quem será que vai ficar no lugar da irmã Ana? Só Deus é quem sabe. Nós só pedimos que seja uma pessoa que seja melhor do que ela. Amém. Deus abençoe todas as nossas amigas amadas, a irmã Wanda, essa linda mulher de Deus, educadíssima, né? Merece todos os presentes. Todas as irmãs merecem ser abraçadas, merecem ser homenageadas, elas merecem tudo de bom da parte. As que trabalham na obra de Deus, as líderes, coordenadoras, vice, mulheres de Deus. Amém. Merece que Deus faça um mover nessa cidade. Amém. Faça um mover. Essas lembrancinhas que a irmã levou, de uma outra irmã que abençoa a irmã Socorro. São bênçãos e é fruto de oração. Que chegou nas minhas mãos, que eu repassei, né? Tudo ali no fruto de oração, são bênçãos de Deus. E a nossa vontade é que Deus nos ajude para abençoar mais e mais e mais irmãos. Pessoas de Deus como elas. São pessoas de Deus que merecem todos os presentes. Amém. Todos os presentes, todas as lembranças. O amor, o sentimento do amor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então que Deus abençoe esse pastor Lira, uma bênção de Deus. E a irmã Socorro, esta noite, ela teve um sonho muito assustador. Muito assustador. E aí ela foi ler o livro de Daniel, porque o sonho que ela teve essa noite foi um sonho igual o sonho do Daniel, profeta de Deus. Foi parecido. A visão dos 4 animais simbólicos. E aí eu vou ler para nós entendermos um pouco. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em Daniel capítulo 7 diz: no primeiro ano de Belsassar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões na sua cabeça. O que ele fez? Ele escreveu logo. É isso que nós devemos ter. Nós somos Daniéis do século 21. Os sonhos que Deus nos dá, nós temos que escrever. Por quê? Porque a gente esquece, a nossa memória ela é falha. Então nós temos que escrever como ele escreveu, não que vai virar uma Bíblia, não. Mas para nós mesmos. E ele escreveu logo o sonho e ele relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que 4 ventos do céu combatiam com uma grande.
e os 4 animais grandes, diferentes um dos outros. Subiu do mar. Aí ele dá o primeiro era leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. Foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Depois disso eu continuei olhando, eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costelas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte. Nesse 4º animal é que a irmã Socorro quer falar, que esta noite ela teve um sonho muito, muito terrível. No sonho dessa irmã, ela via um animal, um bicho, sabe? Estava até comentando com meu marido. E muito assustador. Sabe esses bichos da Grécia, que a Grécia, nós sabemos que a Grécia, todos esses filmes gregos que eles inventaram desses deuses mitológicos, animais da história da Grécia, mais ou menos assim. Esses filmes que eles produzem, né, para ganhar muito dinheiro, para fazer sucesso. Então, esse animal que a irmã teve esse sonho, um bicho, depois disso eu continuei olhando nas visões da noite, e aqui o 4º animal. Eu tive um sonho com um animal. Acho que era um demônio. Só que esse bicho, ele era muito poderoso. Era muito, muito forte, não dava medo, dava pavor, terror, espanto, etc. Ninguém ousava enfrentá-lo. E tinha um domínio terrível. Aí eu disse, meu Deus, eu fico imaginando o que esse homem não... Quando ele teve essa visão desse bicho, e esse animal era terrível e espantoso, e muito forte. Foi o que eu sonhei esta noite. Dia 13 de 1 de 2019. Só que esse animal, ele estava, parece assim que foi criado pelo próprio homem, uma coisa assim. O próprio homem tinha criado esse animal, só que ele estava adormecido. Só que ele ia se despertar. Ele vinha. E quando ele ia se despertar, ele vinha para matar, para roubar, ele vinha para destruir as almas. Ele era horrível, 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 horrível. Ele era terrível. Terrível. E muito forte, o qual tinha... Eu não cheguei a ver os dentes dele. O qual tinha dentes grandes, aquele diz que via os dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava.
Esse animal era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, tinha 10 pontas. Então, eu considerando as pontas, eis aqui, entre elas, subiu outra ponta pequena diante das quais 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Eu ouvia alguém falando, e no falar que saía, era realmente para dizia assim, é para matar, é para aniquilar. Fujam, salve-se quem puder. Ninguém poderia escapar desse bicho. Ninguém. Sua veste era branca. Aí ele, estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. Eis que nessa ponta havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. O que eu ouvia, mais ou menos, era isso. Era palavras de morte, de terror mesmo. E eu continuei olhando até que foram postos os tronos. E um ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviu, milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito entregue para ser queimado pelo fogo. E quando os outros animais foi-lhe tirado o domínio, todavia foi-lhe dado prolongação de vida até certo espaço de tempo. E quantos outros animais? Foi-lhe tirado o domínio, todavia lhe foi dado prolongação de vida. Não foi morto como o outro lá. O outro foi morto, o outro animal viu que foi morto, queimado, jogado esse bicho. Agora os outros animais não foram mortos, não foram queimados até um certo espaço de tempo. E eu estava olhando nas minhas visões, da noite, e eis que vinha das nuvens do céu um como filho do homem. Essa passagem aqui, Daniel viu a segunda vinda de Jesus. Aqui é a segunda vinda de Jesus. Não tenho dúvida disso. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, dirigiu seus anciões de dia e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará. E o seu reino único que não será destruído. Todos vão ser destruídos. Da besta, do anticristo. Todo o reino da Grécia, do Medo do Pérsia, do Egito, de Roma. Todos os reinos da terra serão destruídos. Só o reino de Jesus Cristo, dos verdadeiros judeus e da igreja, que agora é igreja e judeus, só um só. Amém?
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo. E as visões da minha cabeça me espantavam. Foi o que aconteceu comigo. Eu tive a visão de um bicho, de um animal terrível mesmo, que eu fiquei assombrada, assustada. Por quê? Porque eu vi que ele tinha um grande poderio. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. E estes grandes animais, que são quatro reis, que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão reino, possuirão reino para todo sempre e de eternidade em eternidade. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também das 10 pontas que tinha na cabeça, da outra que subia, diante da qual caíram 3. Daquela ponta digo que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, cuja aparência era mais firme do que a das suas companheiras. Eu olhava e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e o vencia. Ele olhava e essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Até que veio o ancião de dias e foi dado juízo. Até que veio Jesus Cristo. Então veja o que eu interpreto aqui pela infinita misericórdia de Deus. Que Jesus voltará. Isso é fato. Tanto é que ele falou lá em Mateus, olha, que a vinda dele é como o relâmpago que sai do Oriente. Ele mesmo viu a vinda dele e já falou. São cenas que ele já viu e profetizou para nós. Então, nós estamos caminhando para essa realidade. Ele virá. Querendo um homem ou não, querendo eu estar preparado ou não, ele virá. Querendo o mundo estar preparado ou não, ele virá. Amém? Só que antes de ele vir para a terra, esses bichos, esses animais, esse quarto reino, ele vai ter que destruir o reino da besta, o reino do anticristo, do falso profeta e dos ímpios, dos seus inimigos, que estarão aqui na terra pensando que são os donos do mundo, são os tais dos Illuminati, são os tais dos satanistas, esses adoradores do diabo. Tem tantos nomes, Nova Era, são muitas religiões, muitas seitas. Então eles se ajuntarão, e os falsos obreiros, falsos profetas, etc. Então Jesus virá, encontrará o homem do pecado lá em Jerusalém, enganando muitos, se possível fosse até os escolhidos, os falsos profetas, os falsos Cristo, fazendo sinais, prodígios, maravilha. Então, com esse bichão aqui, e ele, essa ponta, fazia guerra contra os santos, vencia. Até
Até que veio o ancião de dias e foi dado juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo que os santos possuíam o reino. Então veja que Jesus virá para quê? Para dar alívio aos seus santos que estarão guerreando contra essa ponta, contra esse bicho. E a vinda de Jesus é para dizer: chega, basta, acabou. Eu vou dar o livramento ao meu povo. Eu não aguento mais ver o meu povo sofrendo, muitos morrendo, por amor a mim, a minha palavra, o testemunho. Eu vou ter que buscar. Aí o seu pai vai dizer: chega, não aguentamos mais. A igreja está sendo perseguida. São 7 igrejas sendo perseguida pelo amor da palavra de Deus, o povo de Deus. Aí Jesus virá para dar um ponto final na história e separar o joio do trigo. Amém? Numa incredulidade terrível, porque Jesus disse que o aumento, esse quarto bicho, quarto reino. Aí eu me acordei, eu fiquei pensando e disse: meu Deus, a gente imagina, vai o Brasil ser invadido pelos muçulmanos, pelos sei lá, uma nação dessa aí poderosíssima. Norte é aquele do ditador, que eu esqueci o nome dele, Coreia do Norte, será invadido, e aí nós vamos ser saqueados, mortos, etc. Mas não. O poderio desse quarto reino, desse quarto animal, que é o diabo incorporado, o poder é o final. Ele vai ser tão poderoso que ele não vai precisar enviar um estrangeiro para oprimir o crente, o temente a Deus. Não. Ele vai usar os seus, porque veja, Deus tem os seus. Os seus são milhares, milhões, eles são estrangeiros, são americanos, são brasileiros, são, enfim, são nações, milhares de tementes a Deus. E o diabo também tem, o diabo tem um monte de gente, é o mundo, eles que enganam o mundo. Então, o poder dele, ele não precisa enviar, vai lá em Manaus, vai matar fulana. Não, o poder dele é tão grande que ele manipula as pessoas que estão perto da gente para fazer o que ele quer que a gente faça, é matar, roubar e destruir. Entendeu? Então, nessa passagem aqui desse quarto bicho, o que eu entendi, que ele teve esse sonho, essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia, até que veio o ancião de dias, creio eu que seja Jesus Cristo, e foi dado juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo que os santos possuíam o reino. Ou seja, chegou o tempo do arrebatamento da igreja e da ressurreição dos mortos. A profecia que Jesus disse que quando ele viria, os que ficassem aqui vivos seriam arrebatados e os mortos estariam primeiro para se encontrar com ele. E assim estariam todo mundo junto. Se cumpriria quando Jesus voltasse, cumprirá essa profecia. No meio desse bicho aqui que está fazendo guerra contra os santos, contra os que adoram a Deus. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra.
o qual será diferente de todos os reinos, devorar toda a terra. E a pisará os pés e a fará em pedaços. Talvez a irmã teve um sonho desse quarto reino, que é o anticristo, é a besta que vai surgir. A Bíblia diz que ele vai surgir, o anticristo, antes da Jesus. Nós estamos falando da volta de Jesus. Estamos falando da vida de Jesus, estamos.